Prepare-se para uma jornada que vai virar sua cabeça de ponta cabeça. Tudo o que você já ouviu sobre a Arca de Noé, aquela história épica que povoou sua infância, é uma ilusão cuidadosamente construída, e as descobertas arqueológicas mais recentes vão te deixar completamente atônito. Há 400 anos, um homem desafiou o sistema com uma coragem que poucos ousariam ter. Ele foi excomungado, expulso de sua comunidade, teve seus livros queimados em praça pública e foi tratado como herege. Por quê? Porque ele teve a audácia de usar a lógica e a matemática para provar que as escrituras sagradas estão repletas de impossibilidades gritantes que desafiam as leis da natureza. E agora, escavações no Monte Ararat, o lendário local onde a arca supostamente encalhou, estão confirmando exatamente o que ele previu. As instituições mais poderosas do mundo, igrejas, academias, governos, estão em pânico, desesperadas para esconder essas revelações. Mas você, sim, você, está prestes a conhecer a verdade nua e crua. Neste vídeo, você nunca mais verá as histórias bíblicas com os mesmos olhos. Vamos juntos desenterrar esse mistério que abala as fundações do poder estabelecido e promete transformar sua percepção da realidade. Imagine só. Você cresceu ouvindo a história de Noé, um homem que construiu uma arca colossal para salvar todos os animais do planeta de um dilúvio devastador. Era uma narrativa mágica, cheia de esperança, com imagens de elefantes, girafas, leões e pinguins marchando em pares para dentro de um barco gigante. Talvez você até tenha imaginado Noé, com sua barba branca, organizando essa procissão improvável, enquanto o céu escurecia e a chuva começava a cair. Era uma história que aquecia o coração, não era? Mas então, você cresceu. A curiosidade natural da sua mente começou a fazer perguntas que ninguém parecia querer responder. Como Noé conseguiu colocar milhões de espécies em uma única embarcação? Como ele alimentou todos esses animais, desde formigas minúsculas até baleias gigantes, durante meses? Como ele viajou até a Antártida para buscar pinguins, até a Austrália para pegar cangurus, ou até as Américas para coletar lhamas, quando os hebreus nem sabiam que esses continentes existiam? E a resposta que você sempre recebia era a mesma, como um disco riscado. É questão de fé. Mas vamos ser honestos. A fé pode ser reconfortante, mas ela não explica a física. A fé não explica a biologia. A fé não explica as leis fundamentais que governam o universo. E agora, prepare-se, porque um segredo escondido por séculos está prestes a ser revelado. E ele vai mudar tudo o que você pensava saber. No século XVII, um filósofo brilhante chamado Baruch Spinoza decidiu fazer algo que ninguém antes dele tivera coragem de tentar. Ele pegou a Bíblia, um texto considerado sagrado e intocável por milhões, e a submeteu ao mesmo rigor lógico e matemático usado para provar teoremas científicos ou construir pontes. Ele não aceitou as histórias pelo valor de face. Em vez disso, questionou cada detalhe com a precisão de um cirurgião. O resultado? Uma descoberta devastadora. Várias narrativas bíblicas, incluindo a história da Arca de Noé, são fisicamente impossíveis. E o que é ainda mais impressionante? As escavações modernas no Monte Ararat, conduzidas por arqueólogos com tecnologias de ponta, estão confirmando exatamente o que Spinoza previu há 4 séculos. Mas as instituições que controlam o conhecimento, igrejas, universidades, governos, estão fazendo de tudo para manter essas descobertas longe dos holofotes. Por quê? Porque a verdade ameaça o poder delas. Porque a verdade destrói as narrativas que sustentam séculos de controle sobre a mente humana. E neste vídeo, você vai descobrir exatamente o que eles não querem que você saiba. Por favor, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe um comentário contando qual história bíblica sempre te deixou com uma pulga atrás da orelha. Talvez a Torre de Babel, os muros de Jericó, ou quem sabe o próprio dilúvio. Vamos construir juntos uma comunidade de mentes inquietas, corajosas
que não tem medo de questionar dogmas milenares e buscar a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Este canal é para pessoas como você, pensadores livres, destemidos, que querem ir além das respostas prontas e descobrir o que realmente aconteceu. Você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão começando a questionar essas narrativas. E cientistas, arqueólogos, geólogos, biólogos, historiadores, estão chegando às mesmas conclusões perturbadoras que Spinoza alcançou séculos atrás. Então pegue um café, ajuste-se na cadeira e venha com a gente nessa aventura intelectual que promete mudar sua forma de enxergar o mundo. Pensa comigo. Você já reparou que tantas culturas antigas, de diferentes cantos do planeta, têm histórias de dilúvios catastróficos? Dos mitos mesopotâmicos às lendas dos povos do Mediterrâneo, do Oriente Médio às tradições indígenas das Américas, parece que todo mundo tem uma versão de uma grande inundação que quase acabou com a humanidade. Isso significa que o dilúvio de Noé realmente aconteceu? Não. Significa exatamente o oposto. Essas histórias são ecos de mitos muito mais antigos, que os hebreus adaptaram para criar a narrativa bíblica. Spinoza foi o primeiro a perceber esse padrão. Ele mergulhou fundo em textos antigos, comparou cronologias, estudou línguas extintas e chegou a uma conclusão que chocou as autoridades religiosas de sua época. A história da Arca de Noé não é uma revelação divina, mas uma adaptação de lendas sumérias, como a Epopeia de Gilgamesh, escrita 1000 anos antes da Bíblia. Nessa epopeia, um homem chamado Utnapishtim constrói uma arca para sobreviver a uma inundação enviada pelos deuses, com detalhes assustadoramente parecidos com a história de Noé. Isso não é coincidência, é plágio cultural. E Spinoza, com sua mente afiada, foi o primeiro a expor essa verdade, pagando um preço altíssimo por sua ousadia. Agora, vamos mergulhar no cerne da questão com o método revolucionário de Spinoza, que ele chamou de método de análise crítico. Imagine isso como uma ferramenta científica para dissecar qualquer história, como se fosse uma equação matemática. Vamos aplicar esse método à Arca de Noé e ver o que acontece. A Bíblia descreve a arca com exatidão. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Parece grande, certo? Mas agora pense. Cientistas estimam que existam cerca de 8,7 milhões de espécies conhecidas no planeta. E isso sem contar as espécies extintas que poderiam estar vivas na época de Noé. Cada par de animais precisava de espaço para se mover, comer, beber, defecar, descansar. Vamos fazer as contas. Imagine um elefante africano que precisa de cerca de 200 quilos de comida por dia. Multiplique isso por 40 dias e 40 noites, ou mais, segundo algumas interpretações. Agora adicione girafas, rinocerontes, ursos polares, pinguins, cobras venenosas, aranhas minúsculas, baleias, tubarões, todos convivendo no mesmo espaço. Já fez as contas? É matematicamente impossível. E tem mais. Como Noé, um homem do Oriente Médio, viajou até a Austrália para coletar cangurus, como ele foi à Antártida buscar pinguins, como trouxe lhamas dos Andes, quando os hebreus nem sabiam que as Américas existiam, e como ele manteve predadores como leões e presas como zebras no mesmo espaço sem que virasse um caos, como alimentou herbívoros gigantes ou espécies que precisam de ambientes específicos, como peixes tropicais que só sobrevivem em águas quentes. Cada pergunta que você faz leva a uma nova impossibilidade, como uma casa de cartas desmoronando. E aqui vem a parte mais impressionante. Spinoza, há 400 anos, previu exatamente o que os arqueólogos modernos encontrariam. Ele disse que, se a história do dilúvio fosse verdadeira, deveríamos encontrar evidências específicas. Uma camada uniforme de lodo cobrindo o planeta inteiro, fósseis de todas as espécies misturados na mesma época geológica, sinais de uma civilização global destruída simultaneamente. Mas sabe o que os cientistas encontraram?
Absolutamente nada disso. Geólogos perfuraram núcleos de gelo na Antártida, que registram milhares de anos de mudanças climáticas graduais. Nenhuma catástrofe global repentina. Biólogos analisaram o DNA de espécies ao redor do mundo. Não há evidência de um gargalo genético global, que indicaria que todas as espécies foram reduzidas a um único par há 4.000 anos. E as escavações no Monte Ararat? Depois de décadas de buscas com equipamentos de alta tecnologia, radares, drones, sensores térmicos, o que encontraram? Nada. Nenhum vestígio de madeira milenar, nenhum artefato, nenhuma prova de uma embarcação gigante. Em vez disso, os estratos geológicos da região mostram que ela nunca esteve completamente submersa. Cada nova descoberta é um prego no caixão da narrativa bíblica. Mas a revelação não para por aí. Escavações na antiga Mesopotâmia desenterraram tabuletas de argila que contam uma história ainda mais antiga que a Bíblia. A epopeia de Gilgamesh, escrita cerca de 1000 anos antes do texto bíblico, descreve Utnapishtim, um homem que constrói uma arca para salvar os animais de uma inundação enviada pelos deuses. Os detalhes são tão parecidos com a história de Noé que é impossível ignorar. Os hebreus simplesmente pegaram essa lenda suméria e a adaptaram para sua própria mitologia. Isso muda tudo. As escrituras não são revelações divinas, são compilações de mitos antigos, histórias criadas para transmitir valores morais, unificar comunidades e consolidar poder, não para relatar eventos históricos reais. Spinoza entendeu isso 300 anos antes que a arqueologia moderna confirmasse suas teorias. E é por isso que ele foi tão perigoso para as autoridades de sua época. Agora, vamos aplicar o método de Spinoza a outras narrativas bíblicas. Pegue a Torre de Babel, uma construção que supostamente alcançava os céus, destruída por Deus para espalhar as línguas da humanidade. Mas onde estão os restos arqueológicos de uma torre tão grandiosa? Não há nada. Ou os muros de Jericó que teriam caído ao som de trombetas. Escavações mostram que a cidade foi destruída em momentos diferentes, sem evidência de um evento milagroso. E o êxodo do Egito, com milhões de hebreus atravessando o deserto? Nenhum registro egípcio, uma civilização obcecada por documentar tudo, menciona tal evento. Cada história desmorona quando submetida ao escrutínio lógico. Mas por que esse conhecimento foi suprimido por tanto tempo? Porque as instituições de poder, igrejas, governos, academias, dependem da sua aceitação cega. Elas precisam que você pare de fazer perguntas incômodas, porque perguntas levam a descobertas, e descobertas derrubam o poder baseado em mentiras. Spinoza descobriu algo ainda mais profundo. O mesmo condicionamento psicológico que faz as pessoas aceitarem impossibilidades religiosas, também as faz aceitarem impossibilidades em outras áreas da vida: política, economia, ciência, mídia. Se você foi treinado desde criança para acreditar que milhões de animais couberam em uma arca, também pode aceitar, sem questionar, que guerras trazem paz, que criar dinheiro do nada gera prosperidade, ou que narrativas históricas oficiais são sempre verdadeiras. É um padrão aterrorizante que Spinoza identificou. Primeiro, uma impossibilidade é apresentada como verdade. Segundo, questioná-la é tratado como crime, pecado ou loucura. Terceiro, as autoridades ganham controle absoluto sobre quem aceita a narrativa. E quarto, a mentira é protegida por censura, violência ou exclusão. Esse padrão não se aplica apenas à religião. Ele está em todos os lugares. Pense nas narrativas políticas que você ouve. Promessas de prosperidade infinita em um planeta com recursos finitos. Ou nas narrativas científicas que, às vezes, ignoram evidências para proteger paradigmas estabelecidos. É tudo parte do mesmo jogo de controle. Vamos aplicar o método de Spinoza a descobertas arqueológicas que estão sendo escondidas do público.
No Egito, escavações recentes encontraram evidências de tecnologias que desafiam tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas. Blocos de granito cortados com precisão milimétrica, como se tivessem sido esculpidos por lasers. Enormes pedras de 100 toneladas movidas e encaixadas com uma exatidão que nossas máquinas modernas mal conseguem replicar. Mas os arqueólogos oficiais insistem que tudo foi feito com cordas, rampas de madeira e trabalho manual. Por quê? Porque admitir tecnologias avançadas no passado destruiria a narrativa de que a humanidade evolui linearmente, de que somos o ápice da civilização, de que as autoridades acadêmicas atuais representam o auge do conhecimento humano. Se civilizações antigas tinham tecnologias superiores às nossas, toda a estrutura do poder intelectual moderno desmorona. Em Pumapunco, na Bolívia, encontramos blocos de pedra cortados com uma precisão de frações de milímetro, com encaixes tão perfeitos que nem uma folha de papel passa entre eles. Ferramentas de pedra e bronze poderiam fazer isso? Impossível. Em Göbekli Tepe, na Turquia, estruturas megalíticas de 12 mil anos mostram esculturas complexas, astronomia avançada e engenharia sofisticada, construídas antes da suposta invenção da agricultura. Esses descobrimentos reescrevem a história da humanidade. Mas as autoridades acadêmicas resistem, oferecendo explicações frágeis para preservar os paradigmas estabelecidos. Spinoza previu essa resistência. Ele escreveu que as autoridades preferem manter erros antigos a aceitar verdades novas, porque a verdade ameaça o poder baseado na ignorância. Aqui está o segredo mais poderoso que Spinoza descobriu. Você não precisa de autoridades para encontrar a verdade. Sua própria razão, aplicada com rigor e coragem, é suficiente. Você não precisa de sacerdotes para interpretar textos sagrados, de professores para explicar evidências arqueológicas, ou de especialistas para validar sua percepção da realidade. A verdade se revela naturalmente quando você questiona com lógica. Pense nas histórias que você ouvia na infância. Papai Noel visitando todas as casas do mundo em uma única noite. O coelhinho da Páscoa escondendo ovos coloridos. O ratoncito Pérez trocando dentes por moedas. Sua mente adulta rejeita essas fantasias instantaneamente, certo? Agora aplique exatamente a mesma lógica às narrativas religiosas. Um homem vivendo dentro de uma baleia por 3 dias, água se transformando em vinho, o mar se abrindo para uma multidão passar, pessoas ressuscitando após dias de morte. Sua razão vê as mesmas impossibilidades. A única diferença é o condicionamento emocional que protege as crenças religiosas do escrutínio lógico. Esse condicionamento começa cedo. Desde pequenos, somos ensinados que questionar certas coisas é errado, que a dúvida é falta de fé, que aceitar impossibilidades é uma virtude. Esse treinamento mental é tão poderoso que mesmo evidências claras não conseguem quebrá-lo. Mas Spinoza encontrou uma saída. Ele chamou isso de purificação racional da mente. É o processo de submeter absolutamente tudo ao mesmo escrutínio lógico que você usaria para desmascarar um charlatão. Não aceite nada sem evidência. Questione tudo, especialmente o que as autoridades declaram como inquestionável. Vamos praticar com um exemplo moderno. As autoridades econômicas afirmam que é possível ter crescimento infinito em um planeta com recursos finitos. Aplique a lógica. Crescimento infinito em um sistema finito é matematicamente impossível. Mas economistas continuam construindo teorias baseadas nessa premissa, e a maioria das pessoas aceita, porque foi condicionada a não questionar. Outro exemplo: as autoridades políticas dizem que a democracia significa escolher entre 2 opções pré-selecionadas por quem já está no poder. Isso é democracia? Não. É uma oligarquia disfarçada. Mas milhões aceitam esse sistema porque foram treinados para não desafiar as narrativas oficiais. Percebe o padrão? A mesma mente que aceita impossibilidades religiosas aceita impossibilidades em todas as áreas da vida,
política, economia, ciência, mídia. É por isso que Spinoza foi tão perigoso para as autoridades de sua época. Ele não apenas desafiou a religião, ele ensinou um método que destrói qualquer forma de autoridade baseada em mentiras. E aqui está o segredo mais revolucionário que ele descobriu. Você pode pensar por si mesmo. Não precisa de sacerdotes, professores ou especialistas para validar a verdade. Sua própria razão, aplicada sistematicamente, é suficiente. Sempre que alguém afirmar algo, faça estas perguntas. É fisicamente possível? As evidências sustentam essa afirmação? Quem se beneficia se eu aceitar isso sem questionar? Que interesses estão sendo protegidos por essa narrativa? Vamos aplicar essas perguntas à arqueologia oficial. Quem controla as grandes escavações? Universidades e governos. Quem financia essas instituições? Grupos poderosos que se beneficiam de narrativas históricas específicas. O que acontece com arqueólogos que fazem descobertas inconvenientes? Eles perdem financiamento, são marginalizados, têm suas carreiras destruídas. Que tipo de descobertas são promovidas? Apenas aquelas que confirmam os paradigmas estabelecidos. Agora você entende por que tantos achados arqueológicos revolucionários são suprimidos ou distorcidos. Não é uma conspiração maligna, é simplesmente como os sistemas de poder funcionam. Eles promovem informações que os fortalecem e suprimem informações que os enfraquecem, tão natural quanto a gravidade. Spinoza compreendeu que libertar a mente de uma mentira automaticamente a liberta de todas as outras, porque todas usam os mesmos mecanismos psicológicos: aceitar impossibilidades, não questionar autoridades, temer pensar independentemente, preferir o conforto mental à verdade incômoda. Romper esses padrões em uma área, como a história da Arca de Noé, rompe eles em todas as outras. É por isso que estudar esse tema é tão transformador. Não é apenas sobre religião, é sobre aprender a reconhecer quando você está sendo manipulado. É sobre desenvolver uma imunidade mental contra qualquer forma de controle, baseado em mentiras. É sobre recuperar sua capacidade natural de discernir a verdade da ilusão. E agora, a ideia mais poderosa que Spinoza nos deixou. A verdade não precisa de violência para ser defendida. As mentiras, sim. A verdade se sustenta sozinha quando submetida ao escrutínio. As mentiras precisam de força, censura, punição para se manterem. Sempre que você vir autoridades usando violência ou repressão para proteger uma narrativa, pode ter certeza de que essa narrativa é falsa. Porque as igrejas queimavam livros que questionavam as escrituras? Porlugueja. A verdade não precisa de proteção violenta. Só as mentiras precisam. Esse é o teste final que você pode aplicar a qualquer afirmação. Se questionar algo resulta em castigo, é porque há algo sendo escondido. Você agora possui as ferramentas completas que Spinoza desenvolveu há 400 anos. Você pode questionar qualquer narrativa, reconhecer qualquer manipulação, libertar sua mente de qualquer condicionamento. Não precisa mais aceitar impossibilidades só porque as autoridades as afirmam. Mas aqui está o desafio. Use esse conhecimento. Aplique o método de Spinoza na sua vida. Questione as narrativas que você sempre aceitou sem pensar. Examine as evidências por si mesmo. Não aceite nada baseado apenas em autoridade ou tradição. Sua mente foi feita para pensar, não para obedecer cegamente. Deixe um comentário agora mesmo contando qual descoberta deste vídeo te impactou mais. Foi a impossibilidade matemática da Arca de Noé? A conexão com mitos sumérios? Ou talvez a ideia de que você pode usar a lógica para questionar qualquer narrativa? Compartilhe este vídeo com amigos que estão prontos para despertar. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de libertação mental. Porque, uma vez que você aprende a enxergar as mentiras, nunca mais consegue parar. A verdade está aí, esperando por você. Spinoza já mostrou o caminho. Agora é com você. Vá em frente, questione tudo e descubra o poder da sua própria mente.